Bem, mais uma vez, bom dia. Vamos, então, dar início aos nossos trabalhos. Eu aqui, pelo visual, eu não consigo identificar bem se são colegas, se são serventuários que estão assistindo aí o curso. Então, vou me apresentar. Eu sou Leonardo Gramasson, juiz auxiliar da Corregedoria. E queria agradecer a parceria da DGJUR, com quem a gente conversou para poder fazer esse curso. Eu só vou rapidamente dar uma pequena explicação de como surgiu essa ideia, né? Eu sou responsável pela fiscalização dos cartórios e, nas fiscalizações que a gente tem feito, a gente tem observado alguns colegas dizerem que não têm conhecimento do DCP, dos relatórios, das estatísticas, de que dados seriam importantes para fazer um melhor gerenciamento do cartório, e, muitas vezes, sendo essa justificativa até para a falta de fiscalização do magistrado no cartório, né? Ao argumento de que, por não ter conhecimento, não quer atrapalhar, então, o trabalho cartorário. Enfim, então, conversando com a Carla e com o Carlinhos da DGJUR, que tem essa apresentação já montada há algum tempo, eles fizeram essa apresentação para os funcionários da Corregedoria há um tempo atrás, eu cheguei à conclusão, então, que estava na hora da gente apresentar um pouco o DCP para os magistrados e também para os serventuários que queiram ter essa noção. E aí, então, nasceu essa ideia. Então, obrigado aí pela parceria, né? Atenderam prontamente o convite que nós formulamos, e eu acho que é isso, né? A Corregedoria e a Presidência trabalhando juntas para que a gente possa ter um serviço melhor, um trabalho melhor, né? Prestar um melhor serviço, não só na própria serventia, mas visando atender o público externo, né? Queria apresentar o Dr. Cláudio Torres, que é o diretor de fiscalização, né, da DGFAG, e então vamos dar início aos trabalhos, e eu passo então a palavra para a Carla, que vai fazer a apresentação para vocês. Obrigada, doutor. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao doutor Leonardo Gramasson pela oportunidade e confiança, ao diretor-geral, Cláudio Torres, pela parceria, e ao meu diretor-geral, Carlos Gralato, pelo apoio. Bom dia aos magistrados, bom dia aos colegas presentes. Eu gostaria de me apresentar somente para a gente iniciar o objetivo. O meu nome é Carla Marques, eu trabalho na Diretoria Geral de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais, que é a DGJUR. Eu tenho 23 anos de tribunal, a minha formação é em Direito, mas, durante 13 anos, eu fui secretária. E, nesse mundo, né, de gabinete, eu percebi a dificuldade que se tinha na gestão e o que eu poderia fazer para contribuir. E eu tive a oportunidade de ir para a administração, especificamente na DGJUR, onde eu estou tendo ainda essa oportunidade. Então, assim, o que vamos conversar hoje, o conhecimento não é adquirido em livros, mas sim na prática, né, no que a gente trabalhou e a gente trabalha até hoje para facilitar, porque eu acho que o objetivo da administração e a função deve ser essa, facilitar a atividade fim. E a DGJUR, né, está nessa parceria aí. Então, aqui, hoje, vamos falar sobre alguns indicadores. Aproveitando, vou falar sobre a taxa de congestionamento e as metas. É claro que nós vamos ter 2 dias de conversa. Esse primeiro dia, a gente vai falar da taxa de congestionamento e dos relatórios, e aí os senhores têm em mãos, né, para quem está presente, a cartilha, mas eu vou encaminhar essa cartilha por e-mail, então eu vou entrar em contato com os agentes de capacitação para que eles possam distribuir para os juízes das outras comarcas. E o objetivo é que os senhores realmente busquem essa orientação, essa sugestão, essa informação e apliquem efetivamente, né? Porque, assim, dessa forma, a gente consegue, objetivamente, tomar algumas decisões. E, além disso, independentemente do juiz se envolver ou não nessa parte, a gente tem um impacto aí junto ao CNJ com os nossos resultados. Então, o objetivo aqui é a gente poder contribuir com o tribunal para melhorar esses resultados. Okay? Então, o primeiro assunto seria a taxa de congestionamento. E aqui a gente tem uma fórmula onde, especificamente, não é necessário entender. Mas, hoje, na DGJUR, o nosso departamento, que é o DEIGE,
ele aplica essa fórmula para descobrir os resultados, tanto das serventias como o resultado global. Então, ali nós temos como fórmula os casos pendentes, os baixados, que significa, é óbvio que esse indicador ele é nacional. Então, quando a gente fala em casos baixados, não podemos confundir com a baixa que é dada no sistema quando o processo termina, né? A comunicação lá ao distribuidor. E os casos pendentes não são aqueles pendentes de julgamento, mas sim os que ainda estão tramitando e que precisam definitivamente ir para o arquivo. Okay? Então, assim, casos pendentes, a gente tem hoje, passando esse indicador para o tribunal, seria o acervo geral mais o arquivo provisório. Então, tudo que se tem hoje no acervo de uma serventia, mais todo o arquivo provisório, ajuda a aumentar a taxa de congestionamento. O que não significa que, se o acervo for pequeno, a taxa de congestionamento dele vai ser menor. Não. A gente pode ter uma serventia com 10 mil processos e uma serventia com 3 mil, mas se ela tiver 6 mil processos no arquivo provisório, ou se não fizer girar, movimentar os processos, a taxa também vai ser alta. Então, assim, qual é o objetivo? É a gente entender que casos baixados para o CNJ são todos os processos remetidos ao arquivo definitivo e aos tribunais. Então, como é que eu posso fazer para melhorar isso, né, para contribuir? Aí eu trouxe aqui para os senhores algumas informações da taxa de congestionamento. Ali na fase de conhecimento, de 2016 a 2018, nós temos essa alteração aí. Na verdade, só vira aqui um pouco comigo, que eu não estou conseguindo enxergar. Em 2016, nós tivemos, na fase de conhecimento, 63,67% de taxa, mas isso é uma taxa global. Lembrando que aqui no tribunal, nós medimos a taxa por serventia. Então, assim, depois eu vou mostrar aos senhores como é que a gente faz para acessar. Nós divulgamos essa taxa de congestionamento no portal. Então, para quem quiser saber o quanto a sua serventia está impactada com a taxa de congestionamento, basta acessar e eu vou mostrar como você faz isso. E ali em 2017, que foi ano passado, ela reduziu para 62,70%, o que é muito bom. Apesar de ser ínfimo a redução, isso significa muita coisa. Por quê? Se a gente passar ali para os processos baixados em 2017, significa que mandamos para o arquivo definitivo ou para outros tribunais 2.255.000 processos. E que, esse ano, só no primeiro trimestre, já são 2.198.000. Então, a tendência é de uma melhora muito grande. E por que esses resultados? Em razão dessa aplicação, ou seja, corregedoria, junto com a presidência diagnostica, no caso, a DGJUR, o que acontece, o que está acontecendo, só que os senhores são responsáveis pelo tratamento. Então, assim, juntos a gente pode contribuir bastante. Então, assim, eu fiquei muito satisfeita com esse resultado, porque se no primeiro trimestre nós já alcançamos essa quantidade toda de arquivamento definitivo, significa que a tendência é crescer bastante. Então, na fase de execução, e aí a gente lê execução tanto judicial, extra, como fiscal. Execução no sentido global. Nós temos esses resultados. Sabendo que em 2016 foi 94,29%, agora, no primeiro trimestre de 2018, a gente já reduziu para 93,24%. Então, ali estão os dados dos processos pendentes, ou seja, processos que ainda estão tramitando no acervo e estão no arquivo provisório. E os processos baixados, que são processos arquivados definitivamente. A gente não pode confundir o baixados e os pendentes, porque a linguagem tem que ser nacional, porque são esses indicadores que o CNJ estabelece. Okay? No próximo, nós temos o resultado da execução fiscal, que aí realmente a taxa está muito grande, até porque cerca de 60% do acervo, né, são os executivos fiscais, e a administração já está estudando para poder melhorar isso. Enfim, mas nós temos ali
uma redução significativa, né, de 2016 para 2018, no primeiro trimestre, a gente já conseguiu manter, pelo menos, o resultado, já que em 2017 houve um aumento. Então, assim, todo esse trabalho realizado em 2017, especificamente, graças a Deus, a atual administração, de realmente querer demonstrar resultado, buscar esse resultado, a gente está conseguindo essas informações melhores. Okay? Como é que eu faço para verificar o percentual da taxa? Lá no portal, a DGJUR disponibiliza mensalmente os resultados do mês anterior. Então, dessa forma, eu consigo acessar por serventia. No caso, ali na página inicial, a gente vai em produtividade. Lembrando para os senhores que as cartilhas que estão, né, em suas mãos falam sobre os relatórios. O tema que a gente ainda não entrou. Mas, de qualquer forma, eu vou enviar todo esse caminho para os senhores. Então, não precisem se preocupar com essa anotação. Okay? Então, assim, a DGJUR disponibiliza na página inicial produtividade. Pode seguir. E a gente seleciona a primeira instância e rola o cursor, porque, como mudou o portal, então está diferente o acesso. A gente precisa rolar o cursor e encontrar ali a taxa de congestionamento. Acessou a taxa de congestionamento, nós temos 4 opções. A taxa de congestionamento do primeiro grau na fase de conhecimento, juizados na fase de conhecimento e na fase de execução, e o primeiro grau na fase de execução. Okay? Então, acessando, escolhe uma opção e vai ter o resultado. Ou seja, tem todas as serventias do Estado com os resultados da taxa de congestionamento. Atualmente, a gente tem o mês de abril, porque maio não fechou. Então, é sempre o mês anterior. Ah, mas se eu quiser saber agora quanto é que está a serventia, o resultado da taxa, o DEISE sempre informa. Então, assim, lá na DGJUR, a gente tem como prestar essa informação. Okay? O objetivo, na verdade, não só de mostrar aos senhores magistrados como a gente está, né, com relação à taxa de congestionamento, mas também por eu perceber que, para os cartórios, a Corregedoria já está capacitando, e isso é uma obrigatoriedade, tanto os chefes de serventia quanto os substitutos, sobre esses relatórios, sobre a taxa de congestionamento, sobre as metas, enfim. Então, a gente já está desenvolvendo, já está fazendo esse curso à distância. Isso, então, não me preocupa, porque a gente vai multiplicar bastante e vai alcançar todos. A minha preocupação fica quando eu percebo que a maioria dos juízes não tem esse conhecimento. É óbvio que a função é diferente, né? A gente ter função de judicante e de gestão realmente fica mais complicado. Mas, se a gente não tiver esse link entre cartório e gabinete, a gente não consegue buscar esse resultado. Então, o objetivo é esse, é a gente poder abrir aos gabinetes os relatórios específicos. Por quê? Alguns relatórios aqui coincidem com o que nós estamos passando para os cartórios, mas a maioria é específica de gabinete. Ou seja, os gabinetes, os assessores, os secretários precisam acompanhar esses indicadores, até mesmo para dar base para os senhores verificarem isso. Então, para reduzir a taxa de congestionamento, eu preciso entender primeiro qual indicador impacta, né? O que é esse indicador, quais são os movimentos que, realizados no DCP, vão impactar positivamente ou negativamente. Então, num primeiro momento, eu vou apresentar esses relatórios para os senhores e, ao final, eu vou abrir para as perguntas, só para que a gente tenha, né, um direcionamento mais efetivo. Até porque nós temos até 2 horas para realizar, né, essas informações, passar essas informações hoje. Então, o primeiro relatório seria o acompanhamento de indicadores do TJ. E aí os senhores têm nessa cartilha esse passo a passo e essa informação. Pode passar para mim. Qualquer relatório no sistema DCP, a gente precisa extrair
e selecionar a impressão. Então, se eu quero extrair um relatório, sempre tenho que acessar a impressão. E esse relatório de acompanhamento de indicadores, ele traz todos os indicadores disponíveis para a serventia, ou seja, há alguns relatórios específicos de vara criminal, né, com indicadores que não têm vara civil, e dívida ativa, enfim, tem uma especificidade, mas a maioria estão em todos os relatórios. Pode passar. E aí eu queria trazer para os senhores o seguinte: quais seriam os indicadores mais importantes para serem gerenciados pelo gabinete? E aí nós temos o acervo geral, autos conclusos há mais de 30 dias, conclusões, sentenças, sentenças expurgadas e processos não sentenciados. Então, quando a gente fala de acervo geral, significa que são todos aqueles processos que estão no cartório, no gabinete, com exceção daqueles que estão remetidos. Ou seja, então, o meu acervo físico seria tudo que eu tenho ali naquele momento, com exceção do que está remetido. Vista advogado, remetido à defensoria, MP, enfim. E o acervo geral, ele inclui tudo isso. Então, o acervo geral é sempre o meu acervo físico, mas todos os remetidos, com algumas exceções. Quando o processo é remetido ao tribunal, ele sai do acervo geral. Então, essa é a exceção de remessa. Quando ele é enviado ao núcleo de arquivamento, ele também sai do acervo geral. E quando é enviado a algum outro tribunal. E, no caso específico da vara criminal, tem aqueles processos que, sem recebimento de denúncia, com remessa em aberto ao Ministério Público, a delegacia, que também sai do acervo geral. Mas o que é importante aqui? O gabinete entender e monitorar quanto eu tenho de história no meu cartório, porque o acervo geral é o histórico do meu cartório. Então, o acervo geral ele vai me dizer se efetivamente, né, a prestação jurisdicional está sendo entregue, porque sentenciar não significa tirar do acervo geral. Alguns juízes já comentaram isso comigo: mas eu já sentenciei e não saiu do meu acervo. Não. A sentença não sai do acervo. O que tira o processo do acervo é arquivo. Qualquer tipo de arquivamento, seja definitivo, seja provisório ou especial, ele tira do acervo geral. Declínio também sai do acervo geral. Devolução de carta precatória, notificação, interpelação, protesto, isso tudo ajuda a reduzir o acervo geral. Então, nós temos alguns relatórios que os cartórios têm ciência disso e devem atuar trabalhando, né, dessa forma, porque, vejam bem, se nós estamos numa fase onde que a tendência é aumentar, né, o processamento eletrônico, se não trabalharmos, se não adotarmos essa prática, nós não vamos conseguir entender o que está sendo feito. Então, assim, eu escuto de muitos colegas: eu enxugo gelo. Você enxuga gelo porque você não monitora o seu trabalho. Você não planeja o seu trabalho. Então, você não consegue verificar o quanto foi feito. Porque, sim, hoje em dia, se a gente não definir metas, seja para processamento, juntada, seja para despachar, sentenciar, enfim, todos juntos, nós não alcançamos nenhum resultado. Então, assim, é necessário que definamos as metas para que tenha um resultado efetivo. E quando eu falo que o acervo geral ele impacta também na taxa de congestionamento, a gente consegue saber, além disso, a história dessa serventia. A Corregedoria me pediu, há um tempo, uma informação de top 10, né, de acervo geral. E aí a gente precisa só esclarecer que, quando a gente analisa uma serventia, a gente não pode dizer o que é mais produtivo ou menos produtivo, porque há vários elementos a serem levados em conta. Então, numa análise, efetivamente, para saber a produtividade, só o acervo geral não é parâmetro, mas o acervo geral ele diz muito da história da serventia. Tá? Então, assim, é importante saber o acervo geral, é importante a gente verificar hoje qual é a vara civil que tem mais acervo, vara criminal, juizado. Sim, é importante, porque a gente consegue perceber, não só pelo acervo geral, mas
por outros indicadores se o pessoal está efetivamente trabalhando. Tá? Então, assim, o acervo geral, não só para o cartório, para os chefes de serventia, mas também para o juiz e para os secretários, é fundamental o monitoramento para que se saiba como agir. Tá? Um outro importante que eu coloquei foram autos concluídos há mais de 30 dias. Esse indicador, às vezes, gera uma polêmica, porque o juiz, até mesmo para promoção, às vezes, né, tem que solicitar a certidão de autos concluídos há mais de 30 dias, e alguns se assustam quando já está registrado no relatório de acompanhamento que houve esse processo há mais de 30 dias. E aí, como fazer? Né? Então, os secretários precisam entender que a gestão tem que ser aplicada. Então, ele precisa realmente assessorar o juiz dele. Ele precisa prevenir que isso aconteça. Como? A gente tem relatórios de remetidos e não retornados ao gabinete, né, que podem evitar essa situação. Então, é necessário que os senhores solicitem que os seus secretários monitorem isso. Então, o relatório são vários. Os mecanismos a gente tem para fazer a gestão e para evitar resultados ruins. A gente só precisa aplicar. Então, assim, eu acho que é mais uma função para o gabinete. Então, autos concluídos há mais de 30 dias. Esse indicador funciona quando um processo fica mais de 30 dias concluídos. Registrou, não sai mais. Então, a gente precisa verificar com antecedência para que isso não seja registrado. Okay? O indicador conclusões, pelo próprio nome, já fica fácil de definir, que é todos os processos que são concluídos. Em algumas comarcas, né, a gente viajando e verificando algumas situações, eu percebi que alguns juízes solicitam esses processos sem a abertura da conclusão. E aí, o que acontece? Qual é a consequência disso? É uma estatística furada. A gente não consegue realmente saber, efetivamente, o que foi a conclusão, ou o que vai ficar, ou o que está paralisado realmente ou não. Então, assim, alguns chefes de serventias têm falado comigo, Carla, fica parado aqui, e eu tenho essa cobrança de processos paralisados, só que eu não posso abrir conclusão. Então, assim, eu fico preocupada porque, com o processo eletrônico, isso tem que ser mais célere. E é óbvio que não é a maioria. Mas alguns, às vezes, não sabem que isso causa um impacto. Então, eu acho, por isso, há essa necessidade de mostrar que isso causa um impacto. Né? Então, acaba que, quando não abre conclusão, fica no cartório, gera impacto no relatório de autos paralisados. Okay? Então, esse indicador de conclusões é um indicador que também a gente consegue analisar, né, baseado em sentenças prolatadas, em atos ordinatórios, em redução de acervo. A gente consegue, só de olhar esses indicadores, perceber o que está sendo, o que não está sendo feito. Okay? Indicador de sentenças. Aqui, especificamente, no relatório de acompanhamento, são indicadores. É um indicador que ele funciona à medida que as sentenças são lançadas no sistema, então, seja de conhecimento ou de execução. Ele abrange tudo. Então, todos os processos sentenciados, todos os processos que levam uma sentença, independentemente da classe, ele funciona ali naquele indicador. Sentenças expurgadas, né, uma novidade no relatório, e foi uma solicitação de alguns juízes, que, na verdade, o indicador sentenças expurgadas, conceito, quando a gente olha de uma primeira vez, assim, acha que é o que retira tudo. Né? Sentenças expurgadas são as sentenças válidas para quem acumula. Então, aquele juiz que faz a acumulação, ele hoje tem, pelo relatório de acompanhamentos de indicadores, como saber a quantidade de sentenças expurgadas, já que ele acumula. Antigamente, era só consultando lá a DGJU. Então, agora nós colocamos aí para ficar mais claro. E o último indicador que eu acho importante para monitoramento pelo gabinete seria os processos não sentenciados. Então, assim, às vezes, alguns juízes falam, Carla,
esse indicador de processos não sentenciados não está batendo. Porque, assim, se a gente começar a somar, diminuir os indicadores entre eles, não vai bater mesmo. Porque o objetivo desse relatório não é mostrar o dia de hoje. O objetivo é analisar a tendência desses indicadores. Então, se eu analiso uma tendência, eu tenho que olhar o passado dele, o histórico. E aí, por isso, não me permite olhar o presente. E eu realmente não vou ter o presente aqui, porque esse relatório ele só atualiza nos finais de semana. Okay? Então, tudo que é feito pelo cartório durante a semana vai atualizar na semana seguinte. É claro que tem juízes que gostam muito de olhar esse relatório, e tem que olhar mesmo, mas é bom que se olhe o passado. Quer olhar o presente? A gente tem relatórios analíticos. Então, qual é a diferença aqui? O relatório consolidado, que é esse de acompanhamento, ele não atualiza. Momentaneamente, ele não é online. E o relatório analítico, sim, porque é um relatório que é extraído do próprio DCP. Então, se você pede um indicador para o DCP, ele vai lhe dar atualizado. Nesse caso aqui, precisa de um outro sistema que faça todo o cálculo para passar para esse relatório de acompanhamento. Okay? Então, por isso que ele não é atualizado diariamente. Só para os senhores saberem por quê. Alguns juízes falam, esse processo, por exemplo, não sentenciados. Eu sentenciei diversos essa semana e não mudou. Então, há um tempo para o relatório. Lembrando que o objetivo desse relatório é a análise da tendência, né, desses indicadores. Então, a gente tem que olhar o passado. Posso fazer uma parte? Pode. Esse relatório de processos não sentenciados, Carla, eu achei ele muito interessante. Eu assumi a 32ª Vara Civil, né, no final do ano passado, início de 2017, né, na verdade. E a Vara tinha muitos processos paralisados, enfim. Então, foi uma forma que eu encontrei de verificar aquilo que ainda estava pendente de instrução, né, porque eu fui puxar esse relatório de não sentenciados e, a partir dali, eu fui dando uma ordenação nesses processos, né, e aí depois eu acabei vindo para a corregedoria, mas o colega que ficou no meu lugar seguiu essa minha forma de trabalhar para que a gente pudesse priorizar esses processos que não estavam sentenciados. O que está faltando para a gente dar sentença? Então está faltando a instrução, está faltando o saneamento, enfim. E foi com base nesse processo, né, nesse relatório, que a gente conseguiu dar andamento a esses processos e a extinguir bastante. Eu assumi a vara com 7.000 e poucos processos no acervo físico. Hoje a gente já está com 4.900 no acervo físico, né? Então, isso foi bastante proveitoso, né, no gerenciamento aí da serventia. Eu achei muito legal esse relatório de não sentenciados. E recomendo aí que vocês verifiquem isso, porque, de fato, é uma forma da gente ver o que está faltando naquele processo para a gente prestar a jurisdição, né? Enfim, que é a sentença, no caso. Uhum. E aí as pessoas perguntam, tudo bem, eu vou monitorar esse indicador, e se eu quiser saber exatamente, porque aqui ele só me mostra resultado, ele não me diz quais são os processos, em que situação está. E aí é por isso que a gente parte para os analíticos, que é aquele que traz todas as informações. Né? Não é agora não. Traz todas as informações. Então, esses processos não sentenciados, a gente ainda não criou um relatório específico, mas a gente já disponibilizou há um tempo os relatórios sobre as metas. Então, assim, hoje nós temos as 4 metas, que a gente vai falar até no próximo encontro, que é a 1, a 2, a 4 e a 6. Então, hoje, como é que o juiz pode buscar todos os processos não sentenciados? Porque, atualmente, o CNJ botou para este ano, né, de 2018, praticamente todas as classes. Então, a gente já vai ter aquele relatório ali, efetivamente, com quase todos os processos. Mas a gente precisa se preocupar, né? Porque, já que tem que cumprir a meta, hoje a gente tem os relatórios analíticos, e a gente vai ver isso depois. Tá? Então, assim, todas essas situações... conclusões. Hoje veio aqui, eu vi que no mês passado, sei lá, foram registradas 500 conclusões, e eu dei muito mais do que isso. Como é que a gente pode verificar? Relatório analítico, porque ele vai trazer todos os processos naquele período que foram a conclusão. Então, autos conclusos, a mesma coisa. O que eu queria passar é que todos esses indicadores aqui, a maioria, qualquer andamento que a gente faça no sistema DCP,
tem um relatório analítico. E o interessante é que os senhores saibam não só quantas sentenças fizeram, prolataram, mas sim quais foram. Porque, assim, o que eu vejo é que a gente pode ajudar a reduzir esse acervo. Como? Nós temos relatórios que indicam quais são as sentenças de extinção sem mérito pela falta de interesse ou por algum outro caso que já está com a sentença prolatada, mas ainda não foi para o arquivo definitivo, não houve recurso. Isso tudo o cartório tem como saber, né? E é interessante que hoje os senhores saibam para que isso também seja falado com o cartório, né? Então, partindo desses indicadores, temos muito mais aqui que o cartório já monitora. Esses eu achei mais importantes, mas nós vamos partir agora para os relatórios. Esse relatório, a maioria dos cartórios já utilizam, né? É um relatório de processo sem andamento. E, num primeiro momento, quando isso tudo começou a ser divulgado, a solicitação é que a gente fizesse uma primeira extração com processos paralisados há mais de 3 anos. Por que isso? Porque a consolidação, no artigo 224-A, ela nos permite o arquivamento especial desses processos, caso estejam sumidos. Então, é o que eu verifico que, se o cartório que trabalha só com o que ele vê, a estatística vai gerar resultados de coisas que não são satisfatórias. Então, assim, peço muito, é um trabalho que já vem sendo feito há um tempo, e a aplicabilidade desses relatórios para o dia a dia. Porque quem trabalha com achismo não consegue resultado nenhum. Então, assim, graças a Deus, a gente, nessa administração está tendo, né, da corregedoria, está tendo essa oportunidade de chegar até o gabinete, e eu acho que isso tem que ser multiplicado. É uma bela iniciativa. E, além do mais, é exatamente os resultados que a gente quer alcançar, né, tendo os juízes como parceiros aí nessa gestão. Então, assim, o relatório de processo sem andamento, os senhores também têm aí nessa cartilha, tem o passo a passo, impressão sempre, né? Na parte ali de processos, à esquerda, processo sem andamento, seleciona. E aí, quando abre essa tela, é que a gente tem que fazer os filtros. Porque eu vejo que alguns cartórios, ou alguns juízes, às vezes, eles vão extrair o relatório, só que não colocam o filtro correto. Então, realmente, não vão conseguir trabalhar. Porque o objetivo é resumir ao máximo esse relatório analítico, para que, efetivamente, a gente consiga trabalhar. Então, aí, num primeiro momento, 3 anos são 1.095 dias, a gente colocaria ali listar processos sem andamentos a mais de 1.095. Eu seleciono todas as competências da serventia. E, ali embaixo, em não imprimir processos, eu vou excluir 4 situações: suspensos, vistas de autos, remetidos e aguardando audiência. Por quê? A consolidação fala que é vedado o arquivamento especial para processos suspensos. Então, num primeiro momento, eu estou extraindo o relatório para quê? Para verificar o que eu posso mandar para o arquivo especial. Então, eu vou excluir suspensos, para eu não ter trabalho no meu relatório. Vista de autos, também excluo, porque ele está fora. Não adianta eu trazer no meu relatório processos que não estão no cartório. Remetidos, ao mesmo caso, e aguardando audiência. E esses processos remetidos também está previsto na consolidação que não podem ser arquivados especialmente. Da mesma forma, aguardando audiência. Então, eu gero o relatório, e aí tem um exemplo aí de relatório para os senhores, de processos que vêm e que eu falo para o cartório, não é fechar os olhos e arquivar especialmente tudo. Arquivando especialmente vai sair do meu acervo? Vai. Mas eu posso arquivar especialmente tudo que sai no relatório? Não. Eu preciso analisar. Por quê? Em razão de uma herança que a gente teve do passado, né, da migração das informações da fichinha para o sistema informatizado, houve várias inconsistências. E é o que eu falo para eles, a gente precisa tratar essas inconsistências primeiro e verificar o que vai sobrar, né? E, a partir daí, fazer uma varredura no cartório para saber realmente se não existe. Okay? Então, nesses estudos, a gente
conseguiu verificar diversas situações. E aí eu disponibilizei esse relatório aqui, essa forma, né, de como tratar, pelas diversidades que eu encontrei, né, de situações que eu encontrei nos relatórios. Então, assim, vários aqui, eu acho que tem 3 aqui que a gente destacou, que são incidentes, né, são secundários. É claro que a tendência é acabar, né, em razão da mudança do novo CPC, mas ainda existem secundários que estão tramitando aí com o principal e já estão decididos e ficam impactando no acervo da serventia. Então, assim, o que eu falo para eles é um secundário decidido, tem a decisão terminativa, o movimento é o encerramento. Esse é o único exemplo em que o secundário, né, o processo pode tramitar com o outro sem impactar no acervo. Então, secundário decidido é encerramento, é o Código 60, sai do acervo. Então, às vezes, a gente encontra secundário aqui, cujo processo principal já está no arquivo. Então, assim, tem que analisar caso a caso. E aí eu listei alguns que a gente encontra mais, como carta precatória, né, o incidente que eu já falei, um apenso, que é uma ação autônoma. Nesse caso, né, se o juiz permitir, porque assim, eu, quando secretária, eu fazia isso. Minha juíza decidia embargo de devedor, embargo de terceiro, enfim, já tinha sentença, eu trasladava a sentença para os autos principais, desapensava e arquivava o processo definitivamente. Então, se a gente encontra muitos apensos nessa situação, ele não vai andar mais, pode fazer isso. Ah, vai dar mais trabalho? Sim, mas aí eu vou retratar a realidade do meu cartório, né? Então, isso é uma forma de se trabalhar. Os remetidos, geralmente os apensos, um apenso está remetido ou está com vista ao advogado e os outros não. E aí que eu me preocupo, por quê? Porque já houve caso, né? Nesses anos que eu andei por cartório, eu vi isso, de processos serem devolvidos sem o apenso. E aí, não, mas o apenso não está com vista, você não me deu. Não, dei sim. Enfim, então, assim, é uma segurança para o cartório. O que se deve fazer? É remessa em todos, porque se o processo saiu totalmente com os seus apensos, ele não pode dizer para o sistema que ele está lá, porque ele vai vir nesse relatório de processos paralisados, né? Então, o que eu tenho que fazer? Já que ele saiu aí, arquivar especialmente? Não, eu tenho que atualizar essa informação. Ah, Carla, mas ele foi para o advogado desde 2012. Então, a gente vai dar um andamento novo, com a data de 2012, que o outro foi. Estou burlando o sistema? Não, eu estou atualizando e retratando a realidade. E, quando voltarem todos terão que ser, né, devolvidos no sistema também. Então, eu percebo que muitas informações que mandamos, né, para o CNJ, o que hoje a gente tem para a administração, não são reais, em razão dessa ausência de informação correta no sistema. Então, assim, temos que não só nos responsabilizarmos para alimentar o sistema de forma correta, para quê? Para que tenhamos um retorno do próprio sistema, que é um mecanismo, né, uma ferramenta de gestão atualizada, né? Porque, assim, se eu, num cartório, começo a inventar andamento para que ele não apareça no relatório de processos paralisados, eu começo a dar andamento em um monte de processos que estavam há um tempão. O que eu vou fazer? Eu vou perder a rastreabilidade desses processos mais antigos. E aí, qual é essa prestação legal, né, efetiva que eu estou dando para o jurisdicionado? Não é legal isso. Então, assim, não adianta eu querer mostrar uma estatística. Ah, porque me cobra, né? A corregedoria está me cobrando uma estatística e eu vou burlar isso aí. Não, você precisa retratar a realidade. Eu tive um caso bem específico de uma chefe de serventia que me procurou com mais de 10 mil processos no acervo, e ela falou: Carla, eu tiro todos os relatórios, está tudo enxuto. E eu falei: tá, então deixa eu investigar. E aí peguei alguns processos por amostragem e fui verificando andamento por andamento. E vi que existia essa prática, né, do pontinho em pontinho, está indo para o, sei lá, está debaixo de não sei onde, mas como ato ordinatório e não como localização. E eu falei para ela: infelizmente, eu não vou poder te ajudar,
porque você atrapalhou o sistema e ele está te dando esse resultado. Então, o que eu faço? Agora, você pega um por um e vai vendo se pode ou não dar andamento. Então, assim, às vezes, a gente querer mudar o resultado do indicador não demonstra muita coisa, porque o paralisados pode estar maravilhoso, mas quem está acostumado com a análise consegue fazer essa análise comparativa com outros indicadores que demonstram facilmente o que o cartório, o que o gabinete tá alimentando ali no sistema. Então, assim, o objetivo principal primeiro desse relatório vou enxugar o cartório e mandar para o arquivo especial tudo que não existe efetivamente. Tratei todas essas situações de incidente, de apenso, carta precatória que foi fisicamente, mas na localização foi colocada carta precatória devolvida, quando deveria ter sido um movimento. Atualizei, vou extrair o relatório de novo, e aí, sim, o que sobrar para mim é o que talvez eu não tenha mais no meu acervo. Há processos que, quando eu comecei, junto lá na DGJU com esse estudo, eram processos de 1940, e, pasmem, não era um uso capião, não era um inventário, era uma ação de indenizatória, uma ação de despejo, coisa mais, matéria totalmente de direito, despejo, então era uma coisa muito antiga. E aí dava para perceber que, naquele cartório, não havia gestão, em razão de não se preocupar com a estatística, mas sim com o que ele enxergava. E aí eu fico pensando, quanto tempo eu demorei, quando eu era secretária, de ficar, naquela época não tinha um sistema perfeito com tantos relatórios, sentada no chão procurando processo por processo para minha juíza poder sentenciar. E hoje a gente tem esse mecanismo. Então, assim, hoje eu acho que eu consigo contribuir junto com a equipe, melhorar esses relatórios para a primeira instância. E aí a gente precisa utilizar, para a gente poder fazer um bom trabalho. Bom, passando aí esses... Eu não sei se é melhor eu abrir para os relatórios, porque eu vou entrar em outros e talvez tenha um específico. Eu só queria falar uma coisa. Esse processo sem andamento há mais de 3 anos, esse arquivamento especial, ele pode ser feito no próprio cartório, sem autorização da corregedoria. Então, assim, verificado que esses processos estão paralisados, e feita essa apuração de se realmente é o caso de arquivar ou não, esse arquivamento se dá na própria serventia, sem que haja necessidade da corregedoria autorizar. Aí existem outras modalidades de arquivamento, não sei se a Carla vai falar. Inclusive está na cartilha aí. Que necessitam da autorização da corregedoria. Exemplo, o processo foi com vista ao advogado por mais de 5 anos e você faz uma busca e apreensão, intima, e ele não devolve, ou diz que se perdeu. Enfim, aí esses têm que ter autorização. Então, é legal que esse daí, feita a apuração, o próprio cartório já pode arquivar. E isso ajuda bastante a retratar a realidade do cartório, Isso é importante. Essa autorização do 224A tem que ser do juiz, E aí ele tem lá os critérios, do que pode ser aprovado pelo juiz para arquivar especialmente, como o doutor Leonardo falou. Fora isso, que é o 224D, que eu mencionei aqui na cartilha, aí sim precisa a autorização da corregedoria. E não só assim por tanto tempo, Por exemplo, nas comarcas de interior, onde tinha roubo de malotes, enfim, e as pessoas estavam uma semana sem os processos, falavam assim, eu tenho que esperar 3 anos para arquivar especialmente? Não. Aí é o caso do 224D, aplica lá, pede autorização, porque você já sabe que esse processo não vai voltar. E aí é restauração, enfim. Esse tratamento que tem que ser dado. Obrigada, doutor Leonardo. Isso. Meu diretor está lembrando uma coisa aqui realmente importante. O arquivo especial, às vezes as pessoas, o cartório fica com receio de dar, mas será que sumiu mesmo? É um movimento muito simples. Como o doutor Leonardo falou, é feito no próprio sistema pelo chefe de serventia, que é o que tem autorização para fazer isso, mas apareceu lá no balcão, por devolução do advogado, é só dar um próximo andamento e seguir. Então, não tem que solicitar ao arquivo geral esse desarquivamento, porque o arquivo especial é igual processo sumido.
teve uma chefe de serventia que me ligou, Carla, eu não estou conseguindo achar esse processo no arquivo especial e o advogado está aqui me perturbando sempre. Eu falei, mas o arquivo especial é processo sumido, você não vai encontrar nunca. Então, assim, são coisas que, a meu ver, parecem simples, mas que a colega do interior teve dificuldade. E é isso que eu falo da comunicação e da multiplicação dessas informações, o quanto é importante. Então, assim, a gente precisa abraçar isso e sermos multiplicadores dessas informações, né? Não sei se, por agora, a gente pode abrir, porque ainda tem os outros relatórios. Ou, então, eu vou falar mais um pouco de outros relatórios, e aí, se tiverem dúvidas sobre esse relatório de processo sem andamento, aí eu peço só que registrem quando a gente abrir e a gente conversa, ok? Lembrando que, a partir desse tratamento do arquivamento especial, o que a gente sempre orienta é que o cartório precisa continuar extraindo esse relatório. Quando é isso? Qual é o período? Uma vez por mês é o suficiente. Mas aí você não vai abrir mais com 1.095. Vamos tirar acima de 900, 800, 500. Qual é o objetivo daquele cartório, naquele momento? Eu não quero ter processos paralisados há mais de 100 dias. Ok, então vamos trabalhar para isso. E aí vai nesse monitoramento. Lembrando, é claro, que se nós começarmos a inventar andamento, o relatório não vai trazer a realidade dos processos. Então, para aquele que trabalha corretamente, né, inserindo as informações adequadas, ele, sim, vai poder ter o relatório como um parceiro. Então, assim, o que eu peço é que, mesmo depois desses 3 anos, agora, daqui a 2 anos, eu tiro de novo. Não, vamos continuar tirando, porque vão aparecer processos ali que possam ser arquivados especialmente com autorização da corregedoria, provavelmente. Ok? Um outro relatório analítico, que é bem importante para o gabinete, são esses processos sentenciados sem mérito. Por quê? É uma busca, né? Como a gente falou assim, como é que eu posso contribuir para a redução da taxa de congestionamento? Lembrando que, se eu reduzir o acervo, eu consigo melhorar essa taxa. E aí a gente partiu para os relatórios. E aí esse é um tipo de relatório que a gente pode tirar, que são processos sentenciados. Como é que eu faço? Impressão, como sempre, né? Processos, na mesma aba de processo em andamento, lá embaixo eu tenho processos por tipo de andamento. E no tipo de andamento eu vou colocar a conclusão, porque eu quero todos os processos que foram a conclusão, que tiveram o ato de sentença, o tipo de ato sentença e o ato específico, e aí abre essa tela para mim. Ok? Então, a tela me mostra o seguinte: se eu selecionar por código, ele vai me trazer todas as sentenças de extinção primeiro. Lembrando que o legal disso tudo é que eu faça um filtro de processos paralisados. Então, lá embaixo, à esquerda, nós temos um filtro de somente processos sem andamento há mais de 30 dias. Por quê? Porque já passa o período, né, para recurso, enfim. O cartório já vai saber buscar esse processo. Se tem recurso, eu vou juntar, né, vou fazer todo o processamento legal, vai para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça retira o processo do acervo? Retira. E, além disso, eu vou transformar o meu físico, no caso de processo físico, em eletrônico. Então, é isso que a gente quer. Quanto mais focarmos, né, direcionarmos o trabalho para tanto mandar processo físico, né, com recurso para a segunda instância para voltar eletrônico, quanto buscar processos que possam ser arquivados definitivamente, isso é uma boa escolha de trabalho. Tá? Então, ali eu tenho específico o tipo de andamento, conclusão, sentença, e eu escolhi ali a extinção pela falta de interesse. Não, pela falta de interesse. Então, eu vou ter relatórios, aí na cartilha eu estou demonstrando, o tipo de relatório que eu teria processo extinto. Então, esse relatório ajuda na verificação dos processos que foram extintos e estejam sem andamento há mais de 30 dias, que possam ser remetidos ao arquivo definitivo após a certidão de trânsito em julgado. Hoje, o que eu vejo é que, às vezes, o cartório coloca lá
na prateleira de aguardando o trânsito ou aguardando o prazo, e não dar prioridade a isso, sabendo que, se a gente buscar, né, esse tipo de relatório, como eu tirei de algumas serventias, e tinha lá, alguns tinham 80, outros 150 sentenças sem mérito, só pela desistência, né, fora os outros tipos de extinção sem mérito, e que já poderiam ter ido para o arquivo definitivo. Então, assim, isso é uma boa forma de garimpar processo para reduzir o acervo. Esse andamento é importante também, Carla. Recentemente eu tive uma reclamação de um desembargador que um devido cartório teve a sentença, né, e aí depois veio a apelação e demorou 1 ano para a apelação subir ao Tribunal de Justiça, né? Se tivesse feito esse tipo de andamento, daria para ver que estava sentenciado, estava paralisado, enfim, dá para você buscar e aí dar o devido processamento com a remessa para o tribunal, né? Então, assim, poderia ter sido evitado uma reclamação como essa, né? Com certeza. O que eu verifico, assim, tem muita gente aí galgando esse objetivo, né, e tendo essa metodologia de trabalho, buscar trabalhar pelos relatórios, até por otimizar o tempo, né? Hoje em dia o tempo é tão raro, então isso é uma forma de otimizar e de facilitar a gestão, seja no cartório, seja no gabinete. Mas ainda falta muita gente para trabalhar dessa forma. E o que eu vejo é que a gente consegue olhar lá no fundo e verificar a causa disso tudo. E também como tratar. Só que isso aqui é uma das formas, né, de buscar isso. Além do mais, essa parceria Corregedoria e Presidência, eu acho que não pode acabar nunca mais. Porque a gente tem que chegar aos gabinetes, tem que chegar aos juízes para demonstrar aí essas informações, né? Depois do tipo de sentença, nós temos um outro relatório, que é o processo por classe. O processo por classe, especificamente, eu trouxe aqui, ele é em outra aba, né? Impressão, estatística, cartório. O processo por classe, aí na cartilha, ele está na página 15. Cartório, estatística, acervo geral do cartório. Porque o objetivo é eu extrair do sistema uma relação de processos de uma certa classe para trabalhar. Aqui eu escolhi a petição, que é o que está dando um impacto muito grande. Por quê? Porque há muitos processos classificados como petição. E isso impacta em não produtividade ao juiz quando ele sentencia. Isso impacta quando o processo vai para o arquivo definitivo. Isso impacta de não demonstrar no indicador processos não sentenciados esses processos. Então, o que significa? Esses processos que estão classificados como petição, após sentença, não tem mais jeito. Então, a gente tem que alertar tanto ao gabinete, principalmente, que é o que vai lançar a sentença, antes de lançar, verificar se o processo está classificado como petição, para atualizar essa classificação. Mas aí qual seria a classificação? Não sei, tem que olhar no processo para verificar e reclassificar esse processo. Porque depois de lançada a sentença, não tem jeito, não vai ser contabilizada para a produtividade do juiz. Tá? Então, assim, naquela acumulação, numa produtividade comum, isso não vai contabilizar. Okay? Então, assim, como é que a gente pode tratar isso? Retirando esse relatório. Porque aí, dentro do acervo geral, ele vai extrair todos os processos classificados dessa forma. Okay? O próprio CPC orienta que, não existindo o procedimento especial, eu tenho que utilizar o procedimento comum. E no CPP é a mesma coisa. Então, na minha humilde visão, não há mais necessidade, em hipóteses excepcionais, se você utilizar a classe petição. Então, utiliza a classe de procedimento comum, hoje em dia. Mas aí podem perguntar, mas por que está disponibilizado isso na tabela processual unificada? Né? O CNJ ainda determina dessa forma. Então, o que a administração está tentando é
É travar, não é, Carlos? Eu me lembro que o Fábio falou com a gente há um tempo atrás que a DGTEC ia fazer uma reclassificação de tudo que estava como petição cível, né? Foi Os feito. cartórios foram orientados até o final do ano passado fazê-lo, e, salvo engano, no recesso a DGTEC reextraiu para verificar. E nesse caso também está incluído aqueles processos que estão genericamente classificados, que também não contam para a estatística, né? Exatamente. E esses genericamente classificados, o senhor até deu uma deixa aqui para esclarecer. Ontem eu recebi algumas ligações, porque o relatório de acompanhamento de indicadores não estava demonstrando resultados do mês de maio. Isso exatamente por essa classificação genérica. O sistema, quando foi dar a carga, perdeu todos os dados que já tinham sido rodados em razão disso. Por quê? Porque a carga ela vai ser feita com classes específicas. Se tiver essa classe genérica, perde-se todos os dados. E ontem mesmo a DGTEC já estava atualizando isso, dizendo que provavelmente hoje já estaria sanado. Então, a coluna de maio não estava saindo nesse relatório de acompanhamentos. De toda sorte, eu não fiquei muito preocupada, porque, como eu falei para os senhores, esse relatório serve, a meu ver, para acompanhar a tendência dos indicadores, né? E, quando eu faço uma análise para trás, eu não preciso do mês atual. Mas há juízes que gostam de acompanhar, e é óbvio que tem que estar completo ali o relatório. Ontem eu fui tirar o 1.905 dias, porque no relatório de indicadores estava marcando 1.930 processos, parados há mais de 60 ou 90 dias.